sou da Faculdade de Saúde Pública. A gente faz essas oficinas no âmbito do projeto Músculo e Sustentabilidade, que é um projeto da Pró-Reitoria aqui da universidade. As oficinas elas são oferecidas em parceria com o projeto Sustentável, que é um projeto de extensão da Faculdade de Saúde Pública que tem como objetivo promover alimentação saudável e sustentável. Boa tarde a todos, prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Jânia, sou chefe de cozinha por amor e sou ribeirinha quilombola por pertencimento e ancestralidade. A gente tem pelo menos 30 espécies de mandiocas doces na Amazônia, pelo menos. Olha quanta coisa para a gente estudar, gente, muita coisa. Eu fui fazer um preparo com essa mandioca, que é muito tradicional lá na minha comunidade. A gente extrai o suco dela, coloca num tacho, aí reduz, né, 8 a 10 horas, porque a água precisa evaporar, obviamente. Fica só aquele melado, a gente põe um arroz e aí como um mingau, isso é a manipuera. Aí extrai o suco da mandioca, um tacho grande, mais ou menos assim, uns 5 litros. E fui tomar banho, deixei lá no fogo, fui tomar banho no rio. E aí me encantei, fiquei lá, esqueci da vida. Quando eu voltei, tinha virado isso aqui, ó, melado de mandioca. Falei, gente, deu tudo errado, perdi o meu tacho de mandioca, meu Deus, e agora não vai ter manipuera. Experimentei, a coisa mais maravilhosa do mundo. O que as pessoas referem, não vou nem eu falar que sou suspeita para falar, né? Mas as pessoas referem assim, é doce, não é enjoativo, como o melado da cana. Então eu venho estudando esse melado e aí comecei a produzir lá na comunidade. Ensinei a minha tia, começamos ali a fazer aquisição das comunidades que tinham plantações de mandiocaba e produzir o melado. Hoje a gente tem alguns restaurantes que estão trabalhando com melado para finalizações de pratos. Nós comercializamos numa escala ainda pequena. E aí me foi solicitado uma quantidade assim de 400 litros. E foi aí que eu fui buscar a ajuda da Embrapa. E aí nós começamos um projeto que chama-se Inovação Social. Nós vamos capacitar as comunidades quilombolas para que produzam, né, esse produto tão importante, né, que é a mandiocaba, que estava se perdendo, porque muita gente já não estava mais plantando a mandiocaba, não tinha utilidade, não tinha fim. Era só para fazer esse preparo e agora a gente tem um produto específico para ele, tá? Então aqui nós temos tudo isso, a crueira, o beijo de massa, a farinha d'água, de tapioca, a farinha de crueira, de carimã. Olha quanta riqueza a gente tem da mandioca. Farinha d'água, porque a mandioca predominante na Amazônia é a mandioca brava, é aquela com alta concentração de ácido cianídrico, né? Então, o que a gente faz? A gente pega os sacos de mandioca, colocamos nos igarapés, que são águas represadas no meio da floresta. Lá ficam esses sacos mais ou menos de 3 a 5 dias. A mandioca amolece, um pouco do ácido é dispersado, e aí a gente vai fazer a farinha. A farinha d'água, ela é feita numa casa, né? Um espaço que chama-se casa de farinha. E ali tem vários artefatos, tem o catitu, que a gente rala, um pouco da mandioca ainda in natura, e mistura com essa que está mole. Geralmente a farinha lá é dessas duas mandiocas mistas. Colocamos nesse artefato, que chama-se tipiti, esprememos, a massa seca é peneirada, depois vai para o forno, em 1 a 2 horas está sequinha, como está a farinha lá. O tucupi, ele não é extraído dessa mandioca que ficou de molho, e sim da mandioca in natura. A gente vai lá, pega a mandioca in natura, vamos para a casa de farinha, higienizamos, lavamos ela, passamos no catitu e aí esprememos. O líquido amarelado que sai é o tucupi. Pode sair também o líquido branco, porque tem espécies de mandioca brancas também. Então, se vocês amanhã se depararem com um tucupi branco, e tem, natural, é raro, né? Mas existe. Aí a farinha de tapioca. Quando esse líquido escorre, junto vai o líquido, que é o tucupi, e a goma, que a gente fala, que é o polvilho. Então a gente deixa esse líquido decantando. Ao decantar, o polvilho, por ser mais denso, ele fica lá no fundo.
E isso é a goma, lá a gente chama de goma, né? A gente chama de tapioca, polvilho, enfim. Aí eu vou pegar essa goma, secar um pouquinho, manualmente a gente faz essas bolinhas, né? E aí depois vai pro forno, torra, tem a farinha de tapioca. A farinha de carimã. Carimã. Gente, por isso que eu me preocupei muito quando eu percebi que as mulheres já não sabiam mais fazer carimã. Porque assim, é o momento em que eu vou escaldar, que eu vou colocar no forno. Se eu não souber a técnica certa, vira farinha d'água, vira farinha de carimã. Vou perceber se esse saber é tão ancestral, né, que uma mulher que está lá, que sabe fazer, não fizer adequadamente, eu vou ter essa farinha aqui, não essa. Então, por isso que são saberes riquíssimos que não podem se perder. Quando eu estou fazendo essa farinha aqui, que é a farinha d'água, em um dado momento, forma alguns grânulos bem grandes. Precisa passar na peneira. Quando passa na peneira, traz os resíduos. E esses resíduos chamam-se crueira. Né? Então, a crueira são os resíduos do preparo da farinha d'água. Pega-se esses resíduos, seca, depois pila no pilão, e aí a gente tem a farinha de crueira. Um cheirinho de fermentado. Então, quando você frita um pescado empanado, por exemplo, o peixinho da horta, né? Deve ter peixinho aqui. Nossa, fica incrível. Tem aquele cheirinho fermentado. Dá para fazer mingau lá, também a gente faz. Então, assim, tem tantas farinhas advindas da mandioca que muitas vezes a gente desconhece completamente. Aquela farinha d'água, pessoal, a farinha d'água, isso. Eu gosto de fazer uma receita com ela, você falou de hidratar, né? Eu hidrato essa farinha, pode ser hidratada com tucupi, pode ser hidratada com caldo de legumes natural. Ela hidrata e eu faço como se fosse um cuscuz. Ao invés de usar o cuscuz na rolinha, usamos a nossa farinha. Depois corto lá pimentões, cebola. Gente, fica linda a receita, saborosíssima e muito gostosa, e muito fácil. A mandioca mansa, a macaxeira, é plantada só para o consumo mesmo. Para eu cozinhar, comer de manhã, né, fazer um bolo, colocar na carne. Mas essa parte de questão de subsistência, da onde eu vou tirar um recurso com a mandioca? É com o plantio da mandioca brava, fazendo farinha, farinha d'água. Né? Você chega nos mercados da região norte do Brasil, no Amazonas, lá em Manaus, ou em Belém, né? Ou ainda em comunidades próximas, né? Mercados regionais, você vai encontrar assim alas de farinhas, todas as granulometrias, texturas, colorações. Então o mercado da farinha é muito forte. Aqui na mesa eu fiquei impressionada, né, com a mesa que foi montada com tão diverso. E aí, imagina se a gente colocar isso no nosso dia a dia, né? Tão rico e diversificado que pode ficar a nossa alimentação, não só em relação a nutrientes, mas muito mais que isso, né? Em relação à cultura, em relação ao sabor, texturas, então uma outra experiência sensorial. Eu estava falando da questão do alimento industrializado. Na minha própria comunidade, como eu falei, se voltar nos anos 80, as crianças todas eram alimentadas com mingau de carimã. Não conhecemos outras farinhas. Hoje, né, eu estou fazendo um trabalho de pesquisa lá com a comunidade, o que a gente vê? As crianças desconhecem o mingau de carimã. Eu pergunto para os pequenos, você come carimã? Não sei o que é isso, tia. O que é isso? A chegada dos alimentos ultraprocessados, né, o acesso favorecido a eles, faz com que a gente esqueça as nossas raízes, a nossa identidade, a nossa cultura, os nossos alimentos nativos, né, e dê espaço na nossa mesa para outros que nem têm essa relação tão próxima com isso. A gente tem a obrigação de salvaguardar isso, né? Eu acho que é um dever nosso, então, esse espaço para a gente discutir, refletir, né, conhecer, compartilhar, aprender.